Ô, Ti, Oi, tem que ligar a câmera? tem que Tem. ligar. Se não ligar é falta. Então vamos lá. Não era uma massa uniforme, ou seja, os negros não eram todos iguais, como a gente pensava, né? Eles tinham hábitos diferentes, costumes, línguas diferentes, e cada um fazia parte de uma região. Porque a gente já estudou que as pessoas têm o hábito de ver a África como se fosse um único país. E a África tem vários países, milhares de línguas diferentes e milhares de povos com costumes diferentes. Então não era uma massa uniforme. Esta que era vista oferecendo serviço, como parece enxergar os estrangeiros. Nela, os indivíduos se identificavam pelos sinais de nação, talhos e esclarificação no corpo ou na face, os cuidadosos penteados que demonstravam sendo civil e pertença a determinado grupo. Os banos da costa, o porte de amuleto, joias, chinelas, o abadá, espécie de túnica branca, por exemplo, identifica o malê, o uso de camate, que é o gorro na cabeça, circular, sinaliza o adepto de rituais bancos para ancestrais realizados na mata, a cabula. O fez apontava os islâmicos. Então, assim, nós temos os malês, que era do norte da África, e eles eram de religião islâmica. Você tem os grupos bantus, que estão ligados aos rituais religiosos mais naturalistas, como, por exemplo, dos bantus aqui no Brasil se herdou a cultura das religiões de candomblé, né, que eram religiões nativas, onde eles têm deuses para a floresta, deuses para o fogo, deuses para o dia, para a noite, né? Então tem uma gama de religião, né, muito diversificada entre todos os povos, certo? Então, como os africanos escravizados eram percebidos pelos europeus? Posso falar? Pode. Olha só, Através dos seus vestimentos, costumes, sotaques, através do modo de viver em geral. Eu não entendi o início. Através de das suas vestimentas, costumes, sotaques e através do modo de viver em geral. Tá. Tem tem um, tem um engano aí, Guilherme. Porque os europeus, eles percebiam os africanos como se eles fossem todos iguais, né? O que o livro está apresentando é que não era. Mas os europeus percebiam eles como se eles fossem assim, olhava e via toda aquela população negra, e negro é tudo igual, como se eles não tivessem línguas diferentes, religiões diferentes e hábitos diferentes. Tá ok? Então, só fazer a correção aí. Então, eles viam como uma massa de trabalhadores uniformes. Eles viam como uma massa de trabalhadores uniformes, ou seja, todos iguais. Aí, tio, rapidão. todo mundo do mesmo jeito, para eles era. Ou seja, eu olho assim, eu vejo um indivíduo negro, é tudo igual. Né? E, na verdade, a gente sabe que não é. É a Para mesma coisa. eles, Se você pegar a população branca, todo mundo é igual? Não. Não. Tem pessoas que têm hábitos diferentes. Se você pega na sala de aula mesmo, você pegar os seus amigos da sala de aula, cada um tem um estilo de vida diferente. Tem Exatamente. costumes diferentes. O que pode numa casa, na outra casa não pode. O que é permitido numa família, na outra não é. Então, vai depender muito de religião, de comportamento, né, de cultura. Deu certo aí? Voltei, tio. A hora que Tio, vocês pai, terminaram era uma massa de trabalho uniforme. Que coloca depois, o gente. uniforme e não viam diferença entre eles, né? O Iago estava no primeiro horário? Aham. Uhum. Deixa eu chamar ele, peraí. Tá. Chamar ele e o Vitor. A Mary Fernanda saiu. Ela tá voltando. Aê!
Aí o quê? Não, é outra coisa. O Adria, deu certo aí? Aham. Então vamos para 2, lá na página 50. 50. Oi, tio, minha internet bugou e aí eu saí do nada, o aplicativo saiu do nada. Ah, sim. Internet Ô, Maria padoca. Fernanda, lê para mim a Eu não sei questão onde número tá, 1. tio, a internet bugou muito, 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 muito. Eu nem sei onde você tá mais. Está lá na página 49 de História. Pega lá e lê a primeira questão para mim, que a gente já corrigiu, só falta a sua. A primeira questão? O que você fez nela? Como os africanos escravizados eram percebidos pelos europeus? Coloquei, eram vistos como uma massa uniforme oferecendo serviços. Exatamente. A número 2, na página 50 agora. Como a imagem produzida por Debré contradiz esse ponto de vista? Então, a Mostra imagem... que não são todos iguais. Tem costumes Porque diferentes. cada Eu uma coloquei. tem Posso falar o meu? tem um corte diferente, só brincos, alargadores, essas coisas aí. Tem Eu posso sinais falar o meu? diferentes, né? Tem religiões diferentes, costumes diferentes. Pode sim. Eu coloquei. A obra mostra diferentes nações africanas presentes no Brasil. Exatamente. Então, a obra, né, mostra que os povos são chamei. diferentes, com sinais, com trajes, com comportamento. Ô tio, eu nem sabia que tinha outro senhor hoje, tio. Aham. Não sabia. Ô Iago, página Mas 49 todo do dia livro tem de 3. história, do livro didático. Ô tio, Você já pegou aí? Uhum. Fala, João Pedro. quarta, mas tem. Quarta, mas tem 4 aulas, né, no dia. Quarta. Uma comigo. Ô Iago, lá na página 49, você já está lá? Já. Como que os africanos escravizados eram percebidos pelos europeus? Eles eram percebidos como uma massa uniforme de trabalhadores. Ou seja, para os europeus, eles eram todos iguais e só trabalhavam. Coloca isso lá. Só era um pontinho preto pra eles. O tio é o 3 agora? É o 3. Coloquei, eram de regiões e religiões diferentes. Tá bom. Tá ok. Você fez a 49, Iago? Então vamos para 3. Em sua opinião, o que significavam os diferentes adornos utilizados pelos indivíduos africanos, conforme registrado nos 2 documentos? A Maria Fernanda falou que significava que eram diferentes religiões, né? Então, os adornos significavam que esses povos eram diferentes entre si, tinham culturas e religiões diferentes. Se tiver dúvida, me pergunte. Tio, e a 2, tio, e a 2? A 2, você vai colocar Massa que... de uniforme de trabalhadores. Não, a número 2. Como a Então. imagem produzida por DB contradiz esse ponto de vista europeu? Então, a número 2 você vai colocar que ele mostra traços diferentes de africanos, porque eles não eram iguais. A número 1, que é uma massa de trabalhadores uniforme.
Então, a número 3, de novo, só para vocês terem certeza aí que ficou certo. Coloque que eles usavam os adornos, né, os cabelos, as marcas, para identificar a posição dentro do grupo e para mostrar que eles eram diferentes entre eles. Não precisa ser com essas palavras, tá? Uhum. Tio Vitor entrou? Oi? O Vitor entrou? Vitor? Não, só tá faltando ele. Eu chamei ele. Bota esse cara aí pra completar o time. Pessoal, então vocês passam certo aí na página 50 e 49 e nós vamos agora lá para a página 53. 53. Tia, página 53, tá? Tá. Eu vou ter que fazer um comentário sobre o texto. Eu acho que é mais prático eu comentar o texto, porque o texto tem uma linguagem bem difícil, tá? Mas o texto da página 53, que a gente vai usar para responder a questão 1 e 2, ele está falando basicamente da questão da independência do Brasil. E o que Cullore Zanata, que é o autor do texto, o nome do autor, do escritor desse livro, chama Lores Zanata. E o que Cullore Zanata fala? Ele fala que a família real veio para o Brasil, isso ficou mais difícil para a colônia fazer a independência. Porque lá na Espanha, o Filipe VII da Espanha foi preso por Napoleão. Quando Napoleão invadiu a Espanha e Portugal, o Filipe VII da Espanha permaneceu na Espanha para lutar e defender a Espanha. E ele foi preso pelas tropas francesas de Napoleão. A família real portuguesa tinha 50 navios. Carregaram os navios à noite e vieram fugidas para o Brasil. E ainda emprestaram mais 20 navios da Inglaterra. Então, foi um comboio de 70 navios que veio em direção ao Brasil, fugidos para não serem presos por Napoleão. Então, as colônias espanholas, como o rei deles estavam presos, eles aproveitaram que tinha um poder militar enfraquecido, porque o rei estava preso, e aproveitaram e fizeram a independência, através de brigas, de conflitos. Já aqui no Brasil, em vez do poder afrouxar, o poder aumentou, porque o rei estava em Portugal e mudou para o Brasil. Aí ficou mais difícil para fazer a independência do Brasil. Então, é a diferença. Segundo lugar, o fato da família real ter chegado no Brasil em 1808, quando eles transferiram a corte de Portugal para o Brasil, fez com que, mais tarde, o filho de Dom João VI, Dom Pedro I, proclamasse a independência do Brasil. E o Brasil continuou sendo uma monarquia, continuou tendo trabalho escravo e beneficiando somente as elites ricas do Rio de Janeiro, onde era a capital. Já lá nas colônias espanholas, com a independência, quem foi governar foram os crioulos, filhos dos espanhóis. E lá eles se acabaram com a monarquia e implantaram repúblicas. Outra coisa que foi diferente também, enquanto as colônias espanholas se tornaram em um monte de países, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia, Guiana Francesa, Haiti, Cuba, Nicarágua, Guatemala, Panamá, México, Equador, olha um monte de países que se formou. A colônia portuguesa só formou um país, que era o Brasil. Então, o Brasil, logo quando ele foi proclamado independente, ele se manteve unido num território só e não se fragmentou em vários territórios. Então, essas foram as diferenças. Eu vou repetir novamente de uma forma mais breve para vocês poderem entender. Então, as colônias espanholas tiveram que fazer briga, aproveitaram o período que
o Filipe VII foi preso, criaram os grupos de crioulos, criaram os movimentos de libertação e proclamaram a independência, transformando em um monte de pequenos países e com repúblicas, acabando com a monarquia. Porém, mantiveram a escravidão, tá? De início. Agora, no caso do Brasil, o que nós tivemos? Nós tivemos a permanência da coroa portuguesa que veio para o Brasil. A vez da gente se libertar deles, eles ficaram mais próximos de nós. O Brasil acabou se tornando independente, continuou sendo uma monarquia, escravocrata, mantendo o trabalho escravo, né? Mantendo o privilégio às elites que estavam junto com o rei, e manteve a unidade do território, que não foi fragmentado em vários países. Então, a questão número 1. Lá na questão número 1, você tem assim, ó, o texto afirma que o Brasil, diferentemente das colônias espanholas na América Latina, não sofreu um vácuo de poder. E o que é esse vácuo? É quando... No caso da Espanha, é o fato do Felipe VII ter sido preso e eles ficar sem um governante. Então, eles Por que é o aproveitaram... governo não ter um poder identificável? Exatamente. Então, como eles ficaram sem governante lá na Espanha, eles criou um vácuo de poder, uma ausência de poder, e eles aproveitaram isso para fazer a independência. No caso do Brasil, não. Né? A família real permaneceu no Brasil e não teve essa ausência de poder. Pelo contrário, eles vindo para o Brasil aumentou esse poder. O que seria vácuo de poder e por que o Brasil não passou por tal experiência? Então, o que vocês vão colocar lá? Vácuo de poder, eu coloquei que é o governo não tem poder identificável. Tá, Posso falar o meu? Pode. Pode explicar primeiro, aí eu falo. Você quer já ler? Tá. O senhor não ia explicar um negócio o governo aí? Você ia explicar pra mim. Eu não entendi, Maria. Quer que eu fale? O senhor não ia explicar uma coisa aí? Sim, deixa eu vê-la primeiro, que daí eu já falo. Então eu coloquei assim. O governo passou das mãos de Dom para seu filho Dom Pedro I, conservando a monarquia. E aí você vai acrescentar aí, Maria Fernanda. E na Espanha... Só um minutinho, pessoal, que eu já faço com você. Deixa eu só complementar a resposta dela. E na Espanha? E na Espanha, a ausência de poder real fez com os colonos... E na Espanha, a ausência de poder real fez com que os colonos criassem os movimentos de independência. Obrigada. Por nada. Agora, o restante do pessoal. O que vocês vão colocar lá? Prontos? Sim. Você posso falar o meu antes? Pode. Um vácuo do poder é o momento em que um poder que até então era hegemônio é deposto a uma disputa entre agentes políticos diversos para ocupá-lo. Tá, isso aconteceu no caso da Espanha. Acrescenta lá. Tá. Isso aconteceu no caso da Espanha. E no caso brasileiro, a família real veio para o Brasil e o controle ficou mais rígido. E não permitiu a independência. Pode. O meu eu coloquei que o vácuo de poder é quando o governo não tem poder identificável e como a família real veio para o Brasil, o poder militar aumentou. Eu não tinha E aí você acrescenta que no caso da Espanha ele diminuiu porque o rei não existia mais, estava preso. Tio, você vai repetir para mim que trava? Tá, eu vou falar agora aqui um resumo para vocês arrumarem aí, tá? Quem não leu para mim. Então, o que vocês vão colocar? Que Filipe VII foi preso, letra maiúscula, hein?
Calma aí, Felipe- Felipe VII. Felipe Tio, VII da Espanha. segundo, página 53 ainda, né? Não, é a questão número 1 que eu tô fazendo com os meninos que não deu certo com ele. Ah, Tá? tá. Então vocês colocam que Felipe VII da Espanha foi preso por Napoleão Uhum. diminuindo o poder nas colônias, Peraí. e permitindo os movimentos de independência. Das colônias. E permitindo os movimentos de independência, liderado pelos crioulos. Permitindo os movimentos de independência, liderado pelos crioulos. É só você prestar atenção. Liderados pelos crioulos. Ponto. Já no Brasil, a vinda da família real aumentou o controle sobre a colônia. Peraí. Já no Brasil, a vinda da família real aumentou o controle sobre a colônia. E a independência foi feita por D. Pedro I. E a independência foi feita por D. Pedro I. Peraí, escrever coluna aqui. Peraí. Colônia. E a independência foi feita por D. Pedro I. Mantendo a monarquia e a escravidão. Independência foi o quê? Mantendo a monarquia e a escravidão. A 2 o senhor já fez? O senhor já fez. Ó, 2 nós vamos fazer agora. Então vamos para 2. O texto aponta outra importante diferença entre os processos de dependência do Brasil e dos outros países da América Latina. Identifique ele. Então, qual que é a outra diferença que o texto apresenta? É que os países da América Latina se fragmentaram em um monte de novos... É que a região que era dominada pela Espanha se fragmentou em um monte de vários países. E o Brasil, que era dominado por Portugal, se manteve em um país só. Foi isso que vocês colocaram? Uhum. Não. Então, Tio, vocês posso colocam falar lá. o meu, rapidão? Tá, deixa eu ouvir a Maria, que a gente já dá sequência. Fala, Maria. Coloquei. Calma aí. Posso ler? Pode. Porque a independência foi pacífica, sem revolta popular. Aí você vai acrescentar, Maria. Na América Espanhola surgiram um monte de países. Na América Espanhola surgiu um monte de países. Quem não fez pode ir fazendo, tá? Pode ir copiando Tá. isso aí.
Na América Espanhola surgiu um monte de países. Tá Pronto, fazendo, tio. João Pedro? Na Eu América falhei, tio. Espanhola surgiu um monte de países através de lutas armadas. Através de lutas armadas. Ô, Maria Fernanda, o seu põe a ponto e termina aí, tá? Oi? O seu coloca ponto e termina aí. O dos outros meninos vai acrescentar. E no Brasil, a independência ocorreu através de acordo político com Portugal. E no Brasil, a independência ocorreu. E no Brasil, a independência ocorreu através de independência de acordo político com Portugal. Pode fechar? Pode passar certo. Pronto. Agora, lá na página 54, primeira questão. Prontos? Sim. Então, vamos lá. Os acontecimentos elencados, relacionados, quando eu falo elencados, é a mesma coisa que relacionados abaixo aí, ó. Os parênteses. A seguir estão relacionados com o processo de independência do Brasil. Enumere-os de acordo com a ordem cronológica em que aconteceram. Então, no processo de independência do Brasil, qual foi o primeiro acontecimento por ordem? Tá? Chegada da corte portuguesa. Não, antes da corte chegar no Brasil, o que teve que acontecer lá em Portugal? Napoleão invadiu a Península Ibérica. Invasão na Península Ibérica. Então, invasão da Península Ibérica por Napoleão Bonaparte é o número 1. Tá todo mundo entendendo? Sim. Sim. A número 2, então, quando Napoleão invadiu lá, eles vieram para o Brasil, daí que houve a chegada da corte portuguesa na Bahia, que é a número 2. Invasão do Brasil é Chegada da corte portuguesa ao Brasil, número 2. João Pedro, você se mutou. É porque aí agora, depois da chegada, qual que foi a primeira ordem que Dom Pedro criou? Que foi a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, porque o Brasil tinha que fazer comércio com os outros países. E antes, quando a coroa não estava aqui, o Brasil era fechado. Não podia fazer comércio com outros países, somente com Portugal. Então, ficou a número 3, abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Aí depois... Hã? Agora achei. Aí, depois de quase 2 meses que a família real tinha chegado, é que eles fizeram a festa oficial da chegada deles. Tá? Que foi o desembarque oficial da corte portuguesa do Rio de Janeiro. Porque parte da corte, quando estava vindo para o Brasil, houve uma tempestade no litoral e parte da corte foi parar na Bahia e parte veio para o Rio de Janeiro. Nossa. Os barcos acabou se desviando. Então, automaticamente, depois de quase 2 meses, é que eles vieram da Bahia para o Rio de Janeiro. Nossa, mas foi um rolê que eles deram, da Bahia para o Rio de Janeiro. E, pessoal, você imagina, 16 mil pessoas trazendo todos os seus móveis, livros. Dom João VI trouxe toda a biblioteca real portuguesa para o Brasil. Ele trouxe toda a biblioteca, os móveis, tudo que eles puderam trazer, eles trouxeram. Ô, Tina, não é certo só falar esses números daqui logo, não? Pode ficar, tá quase acabando.
Então, a número 5, assinatura dos tratados de navegação e comércio e paz e amizade com a Inglaterra, que é o último lá. Aí o 6º acontecimento foi quando começou a fazer as casas no Rio de Janeiro, benfeitorias no Rio de Janeiro, para abrigar a corte, porque não tinha lugar para pôr todo aquele pessoal. Tinha muito nego. Muita gente. Aí, em sequência, você tem a elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal. O Brasil deixou de ser colônia e passou a ser Reino o mesmo Olha esses estado. últimos 3 aqui logo. Ela tá quase acabando. Falta menos de um minuto. Aí o 8, revolta em Pernambuco. O 9, Revolução Liberal do Porto. E o dia do Fico é o 10. E o dia do Fico, que ele disse que não ia voltar para Portugal e que ele ficava e ia romper com Portugal, foi o dia do Fico. Foi dia 9 de janeiro. Pessoal, então é isso. Anotem aí para a gente continuar a partir da página número 2, na próxima aula. Uhum. Tá ok? Tá, tio. Já vai encerrar, né? Então, tchau para vocês. Até amanhã. Tchau. Amanhã. Até amanhã. Tchau, até.